Bom, no nosso último encontro, nós ainda estávamos vendo sobre a concentração, né? Refletindo sobre a concentração. E eu acredito que hoje a gente vai conseguir finalizar esse texto, essa parte, esse trecho sobre a concentração, e a gente vai entrar efetivamente nas corretas relações humanas, que é o tema deste bimestre, né? Da lei que rege esse bimestre, que é a meditação que a gente tem feito às quintas-feiras. Então, novamente, vocês podem me interromper a qualquer momento. Vendo a concentração por esse ponto de vista mais profundo, pode-se dizer que muitas pessoas parecem mal viver no presente. A maior parte do seu interesse, atenção e vida psicológica está dirigida ou para o passado ou para o futuro. E estão sempre relembrando ou lamentando as coisas que foram, ou ainda se preocupando com as coisas que estão no futuro. Isso não é nem prático, nem criativo, e deveria ser corrigido. A concentração significa a capacidade de viver no presente em geral, e especificamente naquela seção ou área do presente em que residem as nossas atividades imediatas. Há uma forma de concentração ainda mais elevada e importante, a do observador ou espectador interno, que, perfeitamente concentrado, observa o panorama fluente da vida psicológica, chamado por William James de fluxo mental, e de maneira desapegada, percebe-o, avalia-o e, quando necessário, intervém para mudá-lo. A gente fala bastante disso nas nossas meditações, de desenvolver esse olhar do observador silencioso ou do espectador interno. Num primeiro momento, parece algo muito distante para a gente, mas é óbvio que é uma questão de treinamento, né? De treino. E deve ser a nossa meta em termos de concentração, né? De não reagirmos e de observarmos, e aí sim reagirmos quando realmente for necessário, quando precisar mudar esse fluxo. Então, ó, não é uma atitude nem passiva e nem excessivamente reativa. Tal atitude interna não é nada fácil de manter consistentemente. A gente consegue, às vezes, né, por alguns instantes, mas com consistência não é tão fácil. Estando, por assim dizer, às margens do rio da mente, tendemos a ser arrastados por sua correnteza. A atenção é facilmente capturada por alguma onda de emoção, por alguma ideia interessante, por algum impulso forte, e temos que continuamente trazê-la de volta ao centro da concentração, ao eu, à consciência, a parte em nós que é persistente e imutável, em meio a todas as variações do fluxo psicológico. A gente percebe que, né, na nossa própria meditação, no início da meditação, já é complicado, né? Tudo nos chama a atenção. Inclusive aquelas situações ou circunstâncias em que a gente comumente acredita que fazem parte, né, do contexto meditativo ou místico. Então, também, muitas vezes, a gente, dentro da própria meditação, se perde numa sensação de muita paz, ou mesmo numa cor que a gente visualiza, e a gente se perde do propósito, que é manter-se em meditação. Então, esse tipo de atração da nossa mente, das nossas emoções, das nossas sensações, que são da nossa personalidade, elas estão presentes em todo momento, desde o nosso dia a dia no trabalho até nos próprios momentos dedicados à nossa vida espiritual, né? Muitas vezes somos roubados pela nossa personalidade sem perceber que estamos saindo aí
do nosso eixo, né, do nosso eu. Então, é interessante a gente observar e estar vigilantes, porque vai acontecer a qualquer momento. A dedicação do trabalho dos 2 primeiros meses do grupo à concentração proporcionará uma base valiosa para uma futura meditação efetiva. Entretanto, deveríamos evitar exercitá-la muito vigorosa e forçosamente, não tentando ganhar a maestria de nossas mentes pela supressão, que imediatamente traz tensão e, portanto, frustra o objetivo. O método a ser usado é mais o do desgaste natural, não alimentando com o interesse quaisquer pensamentos ou imagens soltas que continuem na mente. Eles, então, não interferirão seriamente na ação interna da meditação. Esse é um ponto muito, muito, muito importante da gente ter em mente, porque comumente a gente quer alcançar os nossos objetivos, né? E então pode acontecer da gente querer empregar uma força maior, da gente querer empregar uma atenção maior para atingir o nosso objetivo da concentração. Mas é muito daquilo que a gente falava no último encontro, que tem que ter paciência, persistência e perdão. A gente não desenvolve a concentração de um dia para o outro, como qualquer coisa na vida. Então, é importante, sim, a gente estar vigilante, a gente se manter atento, né? A gente colocar uma intenção daquilo que a gente quer desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente saiba que vão acontecer deslizes, que vão acontecer momentos em que a gente vai deixar de estar tão bem concentrado. Tem dias que a gente vai estar melhor concentrado, tem dias que a gente vai não tanto, depende também muito da nossa alimentação, depende do nosso sono, depende de como o nosso corpo está, se a gente fez algumas práticas esportivas ou não. Então, tentar olhar cada vez mais para esse geral, né, dos nossos corpos, e então ir direcionando, para a gente não ficar tão preso e querer resolver à força, que não vai funcionar, né? Isso vai causar mais um desgaste aí para a gente. Essa preparação poderia ser descrita como um abrir espaço dentro e ao redor do centro de consciência para o trabalho que seguirá. Então, a gente está só no comecinho. Não deveria haver qualquer tensão ligada a isso. Nem deveríamos tentar fazer esses exercícios quando estamos cansados, pois então há pouca probabilidade de sucesso. Outro ponto é que não deveríamos desencorajar-nos pela falha, especialmente a falha em manter a concentração por certo tempo. No início, já será bom o bastante se pudermos alcançar uma real concentração por 10 ou 20 segundos. 1 minuto ou 2 é um tempo longo no início. A gente já está meditando há um tempo maior, né? Então a gente já consegue ficar um pouquinho mais. Mas esse curso, né? Esse texto, ele é para iniciantes. Então, não que não sejamos iniciantes, somos também, mas a gente já tem um pouquinho mais de prática. Então, a gente consegue ficar um pouquinho mais. Mas é importante reconhecer que é algo que é crescente, né? A gente não precisa se cobrar tanto. Assim, é melhor executar repetidos exercícios curtos com algum sucesso do que tentar forçosamente manter a atenção fixa por um tempo mais longo. Finalmente, há 2 atitudes úteis que, como observador, cada um de nós deveria tentar manter. A primeira é a paciência conosco mesmos, ou, mais exatamente, com o nosso mecanismo. A atitude que adotaríamos, por exemplo, com uma criança desobediente, cuja cooperação esperamos, por fim, obter. A outra atitude é a confiança de que a persistência trará o sucesso,
E as seguintes palavras de Hermann Kieserling, no seu Diário de Viagem de um Filósofo. Esse livro é muito legal, eu não conhecia, mas por conta do Assagioli, era bem amigo do Kieserling. E ele cita em diversos textos, nos próprios textos da psicociência aqui, nos cadernos de meditação criativa. E aí é muito legal, é uma dica boa para a gente pesquisar. Não só esse livro, tem outros que são legais, mas é um autor que era bem diferenciado assim, na forma de escrever, que traz bastante sabedoria para a gente. Reforçarão a nossa confiança e também enfatizarão o valor que estamos tentando alcançar. Ele diz nesse trecho: indubitavelmente, o poder de concentração é o verdadeiro poder propulsor do nosso mecanismo psíquico inteiro. Nada fortalece tanto a nossa capacidade de desempenho quanto o aumento da concentração. Olha que profundo. Todo sucesso, não importa em que campo, pode ser atribuído ao uso inteligente desse poder. Nenhum obstáculo pode resistir permanentemente ao poder excepcional da máxima concentração. A atenção força todo problema a revelar, mais cedo ou mais tarde, todos os seus aspectos sucessíveis de reconhecimento. E isso é muito legal a gente pensar, porque realmente, se a gente consegue manter o foco em algo, se a gente consegue manter luz em qualquer coisa que seja, algo vai se revelar. Então, se a gente lê um texto e a gente conseguir se concentrar, a gente conseguir manter o foco naquele texto, inevitavelmente a gente vai mergulhar no significado que existe por trás daquele texto ou daquele símbolo. E a mesma coisa ele diz aqui, né? Se a gente tem alguma dificuldade, algum problema, se a gente tem essa capacidade de sustentar a atenção, aquilo que está escondido ali, oculto, vai ser revelado. Então, é muito interessante a gente também observar a concentração sob essa ótica, né? Então, a concentração vai fazer com que a gente viva mais no presente, com que a gente vivencie ou experiencie as situações da vida com mais plenitude, o que vai trazer uma melhor satisfação, né? Mais alegria, mais contentamento, mais plenitude para a vida. Vai fazer com que a gente se fixe no momento presente, sem nos preocuparmos tanto com o passado ou com o futuro, reconhecendo que cada momento presente é um presente, e também vai ajudar na resolução de quaisquer problemas. Assim, não tinha como a gente começar o nosso estudo sem começar pela concentração, né? Antes da gente entrar nas corretas relações humanas, alguma dúvida, alguma partilha, alguma contribuição sobre esse tema, desculpa, tão importante que é a concentração? Então tá, acho que a gente pode seguir, então. A gente tem uns minutinhos. A lei das corretas relações humanas. Temos mais de 6 bilhões de vizinhos, quase 7 agora, né? Não, é claro, vizinhos que compartilham a mesma rua, mas seres humanos que foram levados a um contato tão estreito conosco e entre si, através dos modos de vida de hoje, que são realmente vizinhos. Isso porque naquela época nem existia internet, né? E as viagens não eram tão rápidas e acessíveis como são hoje. Isso em si significa que as corretas relações humanas devem ser de suprema importância na nova era em que estamos entrando. Mas há também outro fator. Vou espirrar. Só. Não, passou. Esse aumento, perdão, esse aumento do contato ocorreu em um tempo muito curto, comparado aos longos períodos de mudança gradual através dos quais as condições se desenvolveram no passado.
Subitamente, as distâncias que separam um povo do outro foram diminuídas. Acontecimentos no outro lado do mundo são vistos e ouvidos em nossas próprias lareiras. As pessoas estão viajando como nunca antes. Desenvolvemos hábitos que nos fazem economicamente dependentes de outros em quase todas as regiões. E estas coisas todas requerem adaptação da nossa parte. Seja conscientemente ou não, estamos sendo forçados a mudar nossas atitudes, a pensar em novas dimensões, a expandir em consciência tão rapidamente quanto a ciência está levando nossa civilização adiante. Isso está efetuando uma considerável demanda sobre a natureza humana. Interessante pensar que esse texto tem quase 50 anos que foi escrito. E como as coisas mudaram, né? Os conceitos de globalização, a própria internet, como eu dizia, não existiam. Mas, para uma pessoa visionária, isso tudo já fazia muito sentido, né? E já era o caminho a ser percorrido. Então, para as crianças que nascem hoje, né, com os devices todos em mãos, com esse olhar, né, global muito mais forte, muito mais real, muito mais potente, a adaptação naturalmente vai ser mais fácil, embora requeira com certeza também um desenvolvimento da consciência que seja compatível com esse desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo. Se a gente for lembrar, né, que outro dia um navio ficou parado no canal de Suez por poucos dias, mas o que isso trouxe de consequências no mundo inteiro. Então, cada vez mais, isso é uma realidade para a gente, né? Um mundo globalizado, um mundo onde não há separatividade, e é isso que a gente vem buscando, né? Que não haja separatividade também na consciência, que a gente vá cada vez mais reconhecendo a nossa unidade. E é essencial que a gente tenha relações mais corretas entre nós, já que estamos todos partilhando o mesmo mundo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a habilidade como o autor fala sobre isso. Então, não vou nem perder o tempo de vocês com a minha fala, que a dele é muito mais profunda. Contudo, devemos reconhecer também que estas circunstâncias externas estão apenas forçando-nos finalmente a aceitar o relacionamento, que é a nossa verdadeira herança como seres humanos. Esse relacionamento é a base da nossa existência. Não é apenas um ideal de vida harmoniosa ou uma necessidade de sobrevivência, mas sim um fato na natureza. Estamos indissoluvelmente ligados, crescendo juntos no grande drama da vida, que está se desdobrando em nossa terra. Estamos em contínuo contato mútuo, não apenas socialmente no plano físico, mas também através das correntes interpenetrantes de nossos pensamentos e emoções. Somos parte de um todo, como as células de nossos próprios corpos, cada uma unidade, embora cada uma também parte de uma forma maior. Somos membros de nossa família, cidadãos da nossa cidade. Pertencemos à nossa nação. E sob a mesma lei, somos unidades do todo da raça humana. A consideração desses fatos nos possibilita ver a vasta perspectiva na qual a lei das corretas relações humanas tem seu lugar e sua função. Não é apenas uma lei para o nosso próprio correto contato com os outros. É uma regra básica, do organismo inteiro da vida. E seu campo é a área total em que vivemos, isto é, a expressão prática externa e o sentimento, a atitude e o pensamento internos. Várias qualidades precisam receber atenção em qualquer estudo das corretas relações humanas. E ele cita algumas aqui, bem importantes. Senso de responsabilidade, compreensão, compaixão, amor e inofensividade, por exemplo, são todos eles elos na cadeia das corretas relações humanas,
que devem ser forjados dentro de nossos próprios corações. Talvez fique um pouco mais claro ainda, no próximo bimestre, a gente vai falar sobre o princípio que rege a lei das corretas relações humanas, que é o princípio da boa vontade. E aí o Assagioli separa algumas qualidades a desenvolver e algumas qualidades a deixar de nutrir para alcançar a boa vontade. Então, muito na linha dessas que ele cita agora. Mas talvez fique ainda mais claro no próximo bimestre. Porque aqui ele só cita, né? Lá a gente vai falar um pouquinho melhor. E este é o nosso problema básico, o estabelecimento daquela correta atitude dentro de nós mesmos que liberará o fluxo da correta relação, derrubando as barreiras e abrindo caminho para a expansão em direção à vida dos outros. Assim, a questão das corretas relações começa em nós mesmos. A meditação sobre qualquer destas qualidades necessárias, obviamente, abre caminho para uma percepção mais profunda do seu valor e uma maior compreensão de como podemos cultivá-las, usá-las e então irradiá-las, como a gente tem feito nas nossas meditações das quintas-feiras. A inofensividade, por exemplo, pode parecer uma qualidade negativa. Quando esse termo negativo é usado no ensinamento espiritual, não tem a mesma conotação que a gente comumente utiliza de algo ruim. O negativo é visto aqui como uma polaridade que é o contrário daquela que é positiva ou ativa. O negativo aqui é o passivo, o que recebe. Então, talvez a gente pudesse pensar que a inofensividade é uma não atitude, é estar parado, né? Não reagir. E, na verdade, não, né? Ele diz aqui, até que meditemos sobre ela e vejamos quão profundamente ela flui como um poder para o bem, quão efetivamente ela contrabalança nas próprias raízes do nosso ser, aquelas características que levam ao conflito, à crítica, à reatividade, né, as atitudes ríspidas, destrutivas e a nocividade. A inofensividade foi chamada a menos divulgada, mas possivelmente mais benéfica contribuição que podemos fazer à vida. E a meditação sobre ela ajudará a destravar seu secreto poder. A gente tem muito exemplo do Gandhi, né? Em sua revolução, que era uma revolução da inofensividade. Então, a partir desse estado que dele foi se irradiando cada vez mais para outras pessoas, mudaram o mundo, né? É aquela capacidade que a gente via do Kircher, né? De se manter num foco. Olha como modificou as consciências daqueles que estavam ali ao seu redor e chegou então ao momento que a Índia alcançou a sua independência. Então, inofensividade não é não fazer nada, é uma atitude interna que irradia, né, serenidade, que irradia compreensão, que irradia não reatividade aos estímulos externos. Então, é extremamente positiva, porque ela é uma ação que vai de mim para o mundo. Se isso for feita do grupo para o mundo, imagina o potencial que é feito. Então, também, só para a gente ter isso mais claro e tentar entender um pouquinho melhor o que é inofensividade, é um bom tema para as nossas meditações, refletir sobre a inofensividade. Houve muitos expoentes das corretas relações humanas ao longo das idades. Muitos grandes pensadores a ensinaram de um ou outro modo. E todos que trabalharam pela liberdade humana, pela associação livre e correta das pessoas, umas com as outras, ajudaram a endireitar
as correntes cruzadas e relações confusas, que tão frequentemente resultaram dos vários estágios do desenvolvimento da nossa cultura e civilização. É uma fonte de alegria o conceito de que somos uma família humana. E embora a sua compreensão sido colocada em xeque pelo necessário crescimento do individualismo e da autoafirmação, estamos agora num ponto em que o delicado equilíbrio entre a individualidade e o todo pode começar a ser alcançado. Por isso que eu dizia no nosso grupo do WhatsApp que as corretas relações é um tema muito aquariano, e esse trecho é muito aquariano. Né? A gente vem num estado em que a gente diz que a nossa civilização é muito leonina, porque o eu está muito no centro, mas a gente está também num período em que nunca antes a gente se percebeu tanto dentro do todo. Né? E então, hoje a gente pode reconhecer que existe cada um tem a sua individualidade, mas existe o conceito, perdão, de interdependência, que é um tema aquariano. Então, cada vez mais, embora estejamos ainda muito polarizados no eu, cada vez mais a gente reconhece que estamos aqui, ó, indissoluvelmente ligados. Tem até aquela teoria, né, das 6 pessoas, que não tem uma pessoa no mundo que, se a gente pegar a partir dos nossos contatos, dos contatos dessas pessoas, em 6 pessoas a gente chega em qualquer pessoa no mundo. E dizem alguns estudiosos que esse número já vai cair para 5 em menos de 10 anos. Além das corretas relações humanas, diz respeito à participação inteligente nesse todo. Diz também respeito à aceitação irrefletida e o antigo instinto gregário, que hoje não são mais adequados. A gente está vendo isso cada vez mais, né? É como indivíduos desenvolvidos que temos no futuro que encaixar o pequeno eu pessoal no gigantesco quebra-cabeça da humanidade una. E uma das principais coisas requeridas atualmente, ao procurarmos estabelecer um mundo melhor, é a cooperação inteligente com esta lei. A gente termina por aqui, já são 7 horas, mas eu quis ler até o final, porque a gente também está chegando no fim do mês, né? Nós temos mais uma semana em fevereiro, porque dia 20 esse ano não é bissexto, então, infelizmente, a gente só tem uma semana para terminar o texto. Então, eu queria, pelo menos, que a gente lesse sobre as corretas relações humanas, porque corporifica mais a nossa meditação e por ser um tema extremamente aquariano. Hoje a gente já está na vibração da lua cheia, e a gente refletir sobre as corretas relações humanas sob a influência da lua cheia é extremamente potente. A nossa reflexão é muito potencializada, porque Aquário é um signo de corretas relações. É o signo que nos amplia a visão para a interdependência. Fortalece o nosso eu, mas o coloca ao mesmo tempo num panorama mais amplo. Então, antes da gente terminar a nossa gravação e a nossa reunião, queria saber se tem partilhas, dúvidas, sugestões, comentários. É um tempinho nosso aí, antes da gente finalizar. Bom dia, Bom tudo bom, dia, Jô. pessoal? Só comentário, né? Tá muito bom, assim, tá sendo, hoje especificamente também gostei muito, então acho que tá sendo muito proveitoso e tá indo bem ao encontro, né, do que também eu tô buscando. Então, só obrigada. Que bom. Tô com uma cara de sono aqui. Nossa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Um comentário breve sobre o primeiro ponto que a gente finalizou, da concentração. É um exercício que a gente pode fazer individualmente, né? Muito de ordem muito prática. Então, sempre que a gente está
por exemplo, estudando algum texto ou ponderando sobre alguma situação, se observar, né? Acho que a gente pode ter essa atitude cada vez mais consciente, porque a gente sempre acaba, né, de alguma forma, perdendo essa concentração. E talvez olhar o quanto a gente tem conseguido estar mais concentrado também nos dá, acho que, esse ânimo, né? Esse espírito de continuidade, porque é um exercício mesmo, né, Paulinho? Então, acho que a gente pode praticar conscientemente essa atitude intensa aí de estar se concentrando cada vez mais. Super. E a gente se motiva com pequenos passos, né? O Assagioli fala muito, tanto aqui, né, quanto na psicossíntese, ele fala bastante da importância dos baby steps, de celebrar cada baby step dado, né, de celebrar cada pequena conquista. A gente ele fala que a gente precisa ser mais leve e que a gente precisa celebrar mais, que a gente precisa celebrar cada pequena conquista. Então, eu acho que é isso também.